Fala galera, beleza? Moradinho na área e bora pra mais um vídeo de bom dia. Então, bom dia pra você que tá aí assistindo, tá bom? Hoje é quinta-feira, último dia de pregão é amanhã, então temos só mais 2 dias aí para ver o que acontece com o nosso Ibov, tá? Que tá se movendo pra lá e pra cá, mas parece estar numa tendência de alta agora, quebrando a LTB. A gente já vai falar disso, tá? Anvisa simplifica a aprovação do uso emergencial de vacinas contra a Covid, mas antes de continuar, lembra de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo. Se você é novo aqui, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro, quase 20 mil inscritos. Aí você pode me seguir no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, Telegram gratuito, cursos, caixa postal, links, tudo na descrição. Lembrando, viajo amanhã, tá? Então voltamos com a programação normal do canal na quinta-feira que vem, dia 11, provavelmente, tá? Tem alguns vídeos gravados. Tem o cupom de desconto para o curso que eu vou soltar amanhã no Instagram, que vai ficar válido até quarta-feira, dia 10. Então, se você ia comprar o curso hoje, espera, faz um tradezinho, espera ele dar uma desvalorizada com o cupom, compra mais barato que você vai fazer um trade de compra interessante, tá? Vem comigo. A Anvisa decidiu flexibilizar as exigências para a apresentação do pedido e posterior aprovação do uso emergencial de vacinas contra a Covid no país. Foi retirada a obrigatoriedade de que somente vacinas com testes em fase 3 sendo realizadas no Brasil possam ser avalizadas pela agência. Avalizadas, existe, tá? Eu pesquisei, realmente essa palavra existe, eu não conhecia, tá bom? É sobre aval, né? Após a aprovação do novo protocolo, o Ministério da Saúde informou em nota que vai realizar reunião nesta sexta-feira, amanhã, tá bom? Com representantes do Instituto Russo Gamaleya, fabricante da vacina Sputnik V, e do laboratório indiano Bharat Biotech, fornecedor do imunizante Covaxin, para negociar a aquisição de mais 30 milhões de doses de vacinas. A expectativa da pasta é ter acesso aos imunizantes ainda em fevereiro. E aí fica a dica aí, para quem tem teorias de conspiração em cima de vacinas, tá bom? Você tem muito mais coerência, né, de duvidar de uma vacina russa e não chinesa. Afinal, nós temos aí na história um caso de Chernobyl, que foi total negligência do governo de pessoas sobre a ciência, tá? Sobre cuidados específicos. Então tá aí. Óbvio que eu não acho que tem que duvidar de nada, deixa a Anvisa cuidar disso, a gente já tem órgãos para isso, né? Mais interessante a gente gerenciar nosso tempo para coisas mais importantes, mas cada um, tá bom? E aí, Instituto Russo aí tem mais passado para você justificar uma dúvida sobre a vacina do que a China, tá? Então, mais ou menos isso que eu queria falar. Dória libera reabrir atividades neste fim de semana e anuncia pacote de auxílio em São Paulo. O governador anunciou também 125 milhões para socorrer os ramos de turismo, eventos, comércio e gastronomia que tiveram suas receitas atingidas durante a pandemia. Eventos, hein, galera? De olho em Show 3, apesar do valor não ser gigante, quem sabe não ajuda um pouquinho, tá? E o governo de São Paulo liberou a retomada, tá? Ele fala aqui que ele liberou por causa da queda de 11% no número de internações, tá? E o funcionamento de restaurantes e comércio será liberado. Aí eu pergunto, faz sentido essa restrição? Não faz sentido, né, galera? Eu mesmo faço academia, a academia estava ali das 4 às 9, agora restringiu mais ainda das 4 às 8. O que acontece? Aglomera mais gente na academia, aí a academia sofre porque tem restrição de pessoas e número de pessoas por hora, e aí as pessoas cancelam e etc. Isso é um lado econômico da coisa. O outro lado quer dizer que o vírus ele não infecta até as 8, depois das 8 ele começa a infectar. Aí quando o Dória dá a canetada, depois das 9 ele começa a infectar. E assim por sequência, aí você entendeu. Então assim, loucura total. Essas medidas de restrições não são bem pensadas, não fazem sentido. Nós continuamos com ônibus e metrô lotado aí. É só você dar uma olhada que você vai entender o que eu tô falando. Então não adianta muito, né? Tudo uma grande hipocrisia aí. Uma época de incoerência que vivemos. Mas, fazer o que, né? Pelo menos caiu um pouco o número de internações. Talvez essas canetadas aí do nosso querido governador amedronte as pessoas e as pessoas começam a ficar mais em casa, alguma coisa assim, tá? Guedes corre mais risco com Lira do que com Maia, diz Mendonça de Barros. Para Ribeiro, da MCM, governo pagará mais caro por reformas menores. E por menores ele quer dizer enxugadas, tá? Desidratadas. Então, era mais ou menos só isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem ler aqui essa matéria, tá aqui na descrição. E é sempre bom você ficar de olho nas reformas, tá bom? O nosso Ibovespa retoma fôlego e volta a encostar nos 120 mil pontos, tá? Diante de um cenário político menos turbulento, o Ibovespa encontrou espaço para garantir sua terceira alta consecutiva. Como eu falei, rompendo uma LTB e provavelmente volta para uma tendência de alta e bonita. O ativo tá legal, hein? Olha lá, LTB zona rompida, fundos
e topos começando a ficar ascendentes, né? Mas pode ver que ele faz um movimento muito clássico aqui, nosso querido mini índice de peg stop, né, galera? Ele começa a fazer topos ascendentes, mas antes ele vai lá e dá aquela... Pera aí, deixa eu jogar aqui, ó. Ele dá aquela rasgada para baixo para pegar stop para depois continuar o movimento. Isso aqui acontece em todos os ativos, tá bom? E aí, para quem gosta de BDR, coloca Nike, Mastercard e outros 7 BDRs fazem desdobramento, matéria da Suno. Vou deixar aqui na descrição para vocês lerem, tá? E tem uns desdobramentos enormes aqui, olha lá, ó. Mastercard 1 para 31 BDRs. É importante se manter informado, porque o cara que tem isso daqui não sabe, vai achar que perdeu ações, ele vai olhar lá o valor da ação e não vai ver o número de ações na custódia e vai ficar desesperado, tá bom? Então, olha, o investidor não precisará fazer nenhuma alteração em sua corretora, isso é óbvio, tá? Então, é só você, caso tenha um dos BDRs acima na data de corte, etc., entra aqui para dar uma olhada. Beleza? Então, notícias dadas, o IBR3 na tela, nós temos aqui 219 milhões de aluguéis, o preço médio ficou lá no 2,17 e o fechamento no 2,19 com 101 milhões de quantidade de contrato, e o ativo começa a respirar para voltar uma tendência de alta. Pode ver que ele fica no 2,20 novamente, ele tem um toque aqui na LTA, isso aqui é um toque, ele até coincide esse toque aqui com os topos anteriores, bem no ponto, tá? E aí ele sustenta no 2,20, ele chega a fechar no 2,19, mas o suporte do 2,20 ainda está valendo, tá? Então de olho nisso para hoje. Vamos ver se o ativo aí rompe topo. Romper topo basicamente é 2,36, tá? Romper fundo é 2,11. Se passar dessa LTA aqui, mas está tão perto que se romper fundo provavelmente vai passar sim, tá bom? E o ativo teve um baixíssimo volume ontem. Vamos ver se entra um pouquinho de volume hoje, apesar de não ter muito motivo para isso. Por enquanto o ativo aí está tentando retomar uma tendência de alta, enquanto descansa aí com as notícias que não tem notícias de hoje, tá bom? O IBR4 sobe um pouquinho os aluguéis, 10.011, né? Subiu lá de 9.598 para 10.011. E aí o fechamento ficou no 2,8, tá bom? E o preço médio no 2,81. Vamos dar uma olhada nisso? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, chega, tá ficando louco. Tá bom. O IBR4 na tela. E aí o ativo teve o mesmo movimento da IBR3, tá? Olha lá, ó. É praticamente a mesma coisa, tá, galera? Por isso que eu falo. Escolha um e seja feliz, tá? Pode ver que ela bate no 287, não consegue passar, mas também não rompe fundos. Ela teve um dia um pouquinho melhor que a IBR3, tá? Se você parar para analisar o fechamento. Mas é a mesma historinha, tá? É a mesma análise, beleza? E RBR3, 7.29, preço médio no 7.43. Pode ver que a gente já tá perdendo os aluguéis aqui, tá? Os grandes players aí perdem o interesse, né? De comprar e vender. E a gente tem uma fuga de alugados aí. O ativo tá no 7,29, deu uma subidinha de terça para quarta, tá bom? Mas IRB ainda bem congeladinha aí, com baixo interesse de compra, com uma bela de uma LTB, que vem desde lá de dezembro e pode estar acumulando aqui no 7,27 para decidir se rompe para cima ou para baixo, tá bom? Então de olho nisso, IRB aí, um ativo que eu acredito bastante. Tô com um carrinho cheio de IRB, tanto na carteira pública quanto na carteira privada. E aí o ativo tá bonito, ele tá fazendo topos descendentes, mas como eu falei, fundos paralelos. E esse 7,27 está segurando legal o ativo. Na minha opinião, vai querer romper essa LTB e voltar numa tendência de alta aí. Claro que ele vai ter todos os tropeços aqui de resistência vendedora para fazer isso, tá bom? Mas IRB tá bonito. E aí os aluguéis diminuem. Vamos ficar de olho nela hoje, se bem que eu não esperaria muita coisa aí, né? Com a CVM de olho, os grandes players estão quietinhos, tá? Croton 4.74, 4.64 de preço médio, volume no 493, ó, diminuição de aluguéis da Cogna de novo, tá bom? E o fechamento no 474 anima a gente, tá? Lembra que eu falei? Seria interessante a Cogna fechar acima do 472, falei ontem lá no fechamento diário, e fechou, tá bom? Já bateu 477 na terça-feira, e agora a expectativa é que ela rompa essa zona de acumulação do 477 até o 481, e continue uma alta ali para o 494 até retomar os R$5. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser na outra semana. E aí volte uma tendência de alta que já meio que voltou, né? Já rompeu uma LTB de janeiro, só que precisa convencer um rompimento de topo aqui. Por enquanto ainda não rompeu topos tão relevantes assim. Precisa romper o topo aqui do 487 até o 494. Por isso que eu bato tanto nessa tecla para a Cogna, tá bom? E aí o volume deu uma diminuída, tá tudo certo, tá subindo. Foco no longo prazo, expectativa boa. E aí quem for paciente vai colher os frutos, tá bom? JHSF 7.88, 7.37 de alugados. O aluguel ali fica na mesma, tá bom? Não mudou muita coisa. Só que o JHSF
deu uma bela de uma alta, tá? Olha lá, rompeu 7,90, chegou a bater ali 7, chegou a bater R$ 8, galera, pelo amor de Deus, hein? Aí JHSF faz o repique, naturalmente, para dar uma descansada, pode até repicar no 772, para depois romper o 8,29 e continuar alçando voos maiores. Agora que JHSF engatou isso, já rompeu alguns topos bem relevantes, por exemplo, aqui o 772 e o 790, eu diria que ele não para mais, tá? É mais de olho nisso. Ele rompeu o 772 ontem, que também era a nossa expectativa, e agora está indo embora. Maravilha, JHSF, sigo posicionado também na carteira pública com duas posições, uma lá no 740, já bem bonitinha, já bem positiva, tá bom? Mas eu tô focado aí mais para longo prazo e com ganhos maiores aí para JHSF, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Gafis então é o exemplo da paciência, né? De 482 para 542 aí no dia de ontem, sem entrada de volume financeiro aí de alugados, tá bom? E Gafisa deu aquele salto, né? Bastante gente realizou no 5,14. Galera, até falei nos stories do Instagram, é que eu não passo recomendação, tá? Mas 5,14 era o alvo do dia do dia 1 e do dia 2, tá bom? Dia da segunda e da terça. Na quarta-feira, o movimento que ele fez, o alvo já não era mais 5,14, tá? A análise gráfica atualiza aí toda hora, tá? Como ele fez uma acumulação depois de romper o 488, o alvo era o 5,41. Incrivelmente, ele até buscou o 5,57, tá? Mas eu realizei minhas posições no 5,41, expliquei tudo isso na carteira pública, assiste lá se quiser saber mais detalhes, mas o alvo era o 5,41. Bastante gente realizou no 5,14, não teve paciência, né, o que foi exigido mesmo do investidor aqui, ó, 2 horinhas e pouquinho para bater o 5,41, mas quem teve paciência pegou um pouquinho mais de lucro, tá? Um pouquinho, bom, só 5% a mais, mas acaba pegando um pouquinho mais, tá bom? E aí é a paciência. O ativo ele dá uma esticada legal, seria legal ele dar uma corrigida legal, pelo menos no 5,14 ou quem sabe nos R$ 5 com bastante compra, tá? Para depois continuar alçando voos maiores e quem sabe quem saiu do papel consegue reentrar, tá bom? Via Varejo no 15,08, fechou acima dos 15, tá maravilhoso. 15,2 de preço médio, entra um pouquinho de volume financeiro de alugados e contratos aqui, obviamente, né? Eles andam juntos. E aí, Via Varejo sustentando ali nos 15, bateu 15,46, faz um repique. Por enquanto, nós temos uma estrutura de fundos ascendentes. Fiz uma análise de Via Varejo ontem à noite no canal, assista lá, tá bom? Que é Magalu a 27 e Via Varejo a 17, diz a Ágora, tá bom? Então assista lá, que tá bem legal o vídeo. E a análise aqui, por enquanto, é o começo de uma reversão de tendência de um tempo mais macro. E a gente tem a LTB. Assista lá o vídeo que você vai entender um pouquinho melhor. E a gente tem bastante perspectiva de alta para o ativo, tá bom? Sigo tranquilo em Via Varejo, tá bom? E aí os aluguéis entrou um pouquinho aí, tá? Magalu 25,65, preço médio no 24,89. Olha lá, 2 bilhões e 56 milhões de alugados em Magalu, tá bom? Subiu mais do que 130 milhões, tá bom? E aí a quantidade de contratos foi para 82,605, tá bom? Magalu Zona aí, ó, deu uma bela alta, rompeu 25,59, fecha acima dele, vamos ver se ele sustenta isso hoje. Bastante venda nos 27, mas os aluguéis entraram pesado aí, cuidado com o Magalu, tá? Por enquanto está totalmente lateral, dá para enxergar isso daqui no gráfico diário tranquilamente. Ele não tem uma decisão aí, uma direção definida, apesar de ele começar a fazer fundos e topos ascendentes. A gente já tem topos maiores aqui em outubro e novembro, tem que ficar de olho nisso. Para convencer de fato, ele precisa romper o 26,91, também os 27, né? E aí sim continuar a tendência de alta aqui. Aí vai convencer um pouquinho, tá? Por enquanto, tá no lenga-lenga danado aí, tá bom? A Aeres, né, no 12,11, entrou um pouquinho de alugados? Não, até saiu um pouquinho, tá? 826 aqui de quantidade de contratos. E a Aeres, é só a gente falar do gráfico mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui em AL3, tá mais pra frente aqui. AL3 na tela. E o ativo deu uma despencada aí no dia de ontem, nada muito agressivo para falar a verdade, tá bom? Caiu ali seus 2,57%, buscando 11,97%. Tá aí o ativo, tá dando uma descansada, ele ainda tá tentando montar uma tendência de alta, ele rompeu uma LTB que já não tem tanta relevância, eu vou até tirar elas daqui, tá bom? E aí o ativo tá dando aquela descansada para tentar continuar a tendência de alta, por enquanto são topos e fundos descendentes aqui na visão mais macro, tá? Claro que ele tem uma LTA e uma tendência de alta primária, tá? Mas cuidado aí com a tendência de queda que pode enganar bastante gente, o ativo ainda pode cair para o 10,77 até os R$ 10, tá bom? Quem avisa, amigo é. Neogrid 8,87, preço médio no 9,46, entra bastante volume vendedor, ó, 1 milhão de contratos agora, pulou de 5,5 para 9,4 milhões, e o ativo da Neogrid
dá uma quedinha, bate lá no 8888 de novo. Ele bateu na abertura do dia, ele deu um repique, e aí ele vai lá buscar o 888 de novo, para querer romper esse 888 e buscar o 802. Será que ele vai? 802 seria um bom ponto de compra, na minha opinião. Não é recomendação nem preço-alvo, é só na análise gráfica, mas nada impede do 802 ser rompido e ele buscar aqui o 698, que também é um baita suporte ali da Neogrid, tá? Então muito cuidado. Neogrid aí perde fundos importantes, perde meio que uma tendência de alta que ele estava marcando no dia de ontem, e aí ele pode estar engatando uma queda um pouquinho mais chatinha, tá? Entrou ali 112 milhões de volume no dia de ontem, e aí esses contratos aqui não significam muita coisa, mas de olho nisso, que é sempre um bom indicador dos grandes que estão apostando contra, tá? E o fechamento aqui da VEG no 88,67, 83,13, volume ali subiu um pouquinho, 60 milhões, basicamente. E VEG parece que ela engatou uma alta, né? A gente viu ontem no fechamento diário. VEG deu uma altinha legal, fechou lá no 88,67, uma bela de uma alta, para falar a verdade. 4,32%, fechou na máxima. Mas cuidado com VEG, ela ainda não me convence, tá? Ainda temos topos descendentes e fundos descendentes, tá bom? Ela pode estar fazendo um topo descendente, obviamente, tem que subir para fazer, para voltar a cair, romper 83,50. Então, muito cuidado com o VEG. Não estou apostando e torcendo contra, espero que ela continue subindo. 546 milhões de volume e o mercado reagindo, ela está reagindo junto para cima, mas muito cuidado com o VEG e com o mercado em geral, tá bom, galera? Muito cuidado aí com esse mercado subindo loucamente, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Bom dia para você, hein? E aí, cuidado com o bumbum na parede, aí é claro, tá? Cuidado com o mercado. Se inscreve, compartilha essas coisas todas. Espera amanhã no Instagram, Amor ou Dinheiro Oficial, que eu vou lançar o cupom lá, hein? Não esquece, entra lá para não perder o cupom. Me segue lá. E claro, cursos, caixa postal, Telegram, Instagram, site amorodeiro.com.br, tá tudo na descrição. Um beijo, amo você.